Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a charrua colorida. Aqui ó, já tem a cama dela, que é a cama da Tupi. Eu iniciei a parte daqui porque a cama da Tupi já tem lá no meu canal Valdeir Lima, vocês já viram. Aqui onde eu comecei eu vou chamar de guia, ó. Então eu vou seguir a esquerda dela assim, ó. Vou acompanhar ela, ó, por baixo de um, por cima de um, por baixo de um, até sair lá fora. É só acompanhar a guia, ó. Aqui vem a primeira diferença aqui da Tupi. A Tupi eu passava por cima de duas aqui. Essa aqui de duas cores, não, eu vou passar por cima de uma, por baixo de uma e saio para fora ali assim, ó. Acompanhei até lá no final. É o seguinte agora, pessoal, a passada seguinte assim, ó. Sai aqui para fora. Aí vou voltar dessa forma aqui, ó. Por cima de uma, por baixo de uma, ó. Vou puxar ele, dar uma puxadinha na próxima ali, ó, que ela é um pouquinho mais complicada, puxar com a outra mão aqui, ó. Dessa forma assim. E vou seguindo por cima de uma, por baixo de uma assim, ó. Mais uma vez por cima, por baixo de, por cima de uma, por baixo de uma, separando as duas cores ali das pontas, ó. Saio para fora aqui, ó, por cima de duas e volto por baixo de uma assim, ó. Continuando por cima de uma, por baixo de uma, por cima de uma, por baixo de uma, por cima de duas, por baixo de uma aqui, ó. Nessa passada aqui eu vou sempre dar uma puxadinha para trás aqui para facilitar a passada seguinte. E por cima de uma, por baixo de uma aqui, ó. Por cima de uma, por baixo de uma. Vamos bem devagar nessa porque ela é mais difícil. Essas mudancinhas complicam a gente. E por cima de uma, por baixo de duas. Saio para fora, por cima de duas, volto por baixo de uma. Sigo por cima de uma, por baixo de uma. Por cima de uma, por baixo de duas ali, ó. Saio para fora, por cima de duas, por baixo de uma. Só que ela, daqui para frente, ela vai ficando meio escondidinha. A gente tem que puxar ela, tá vendo? Assim. Dou uma puxadinha para trás para ajeitar a volta seguinte. E passo por cima de uma, por baixo de uma aqui, ó. Bem devagar. Continuo por cima de uma, por baixo de uma aqui, ó. Por cima de duas, por baixo de duas, ó. Saio para fora por cima de duas, volto por baixo de uma. Por cima de uma, por baixo de uma.
por cima de duas, por baixo de duas. Separei lá para vocês verem, ó. Saio para fora, por cima de duas, por baixo de uma, que tá meia escondidinha lá. Só dou uma puxadinha nela e passo. Dou uma puxadinha para trás, passo. Ajeito aqui que é a próxima passada e passo. Por cima de uma, por baixo de uma. Dou uma puxadinha nela lá, ó. E ajusta aqui. Eu vou ajustar com a outra mão para não tampar. Ajustei. Continuo. Por cima de uma, por baixo de duas. Por cima de duas, por baixo de duas. Saio para fora aqui, por cima de duas. Volto por baixo de uma. Passo por cima de uma, por baixo de duas, separando ela aqui, ó. E por cima de duas, por baixo de duas, separar para vocês verem. Aqui, ó. Por cima de duas, por baixo de duas. Saio para fora. Por cima de duas, por baixo de uma, que tá meio escondidinha lá, ó. Puxo um pouquinho para trás e sigo da mesma forma, ó. Por cima de uma, por baixo de uma. Puxar essa aqui um pouquinho para cá, ó. Assim. Puxo ela aqui para dar o formato, ó. E puxo. Aqui, pessoal, é por cima de duas, por baixo de duas. Mas lembra que ela ali tá meio escondidinha, que para você não esquecer ela, ó. Então, por cima de duas, por baixo de duas. Novamente, por cima de duas, por baixo de duas. Saio para fora, por cima de duas, volto por baixo de uma. Por cima de duas aqui e por baixo daquelas duas ali, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Tem duas juntas, eu separo. Novamente eu vou separar aqui, ó. Para passar por cima de duas, por baixo de duas. Giro. Aqui, pessoal, é a última passada. Aqui eu vou passar por cima de duas, por baixo de uma, mas essa uma tá bem escondida lá na última passada, ó. Eu vou lá, puxo ela assim, ó. Tá vendo? Ó, voltou à normalidade. Aí passo por cima de duas, por baixo de uma. Essa aqui, pessoal, a última passada, bastante atenção nessa, ó. Ela fica meio escondidinha, eu tenho que levar ela pra lá e fazer isso pra dar continuidade. Vocês lembram que eu vinha por cima de uma e por baixo de uma, assim, né? Na última passada, pessoal, é assim, ó. Por cima de uma, por baixo de duas, ó. Devagarzinho, pra vocês entenderem que é mais complicado um pouquinho. E pra finalizar, pessoal, é assim, ó. Por cima de duas e por baixo de duas. Separando aí pra ficar melhor. Novamente, por cima de duas, por baixo de duas. E vamos finalizar, pessoal. Aqui, ó. A amarela já tá arrematada. Como a vermelha é a segunda parte, a amarela é a câmara, já fica arrematada. Então, para arrematar, eu passo aqui, ó, por cima da ponta, ó. E volto aqui, ó. Por cima de duas e volto na vermelha lá de novo, ó. Se você quiser fazer um arremate bem bonito, volta a vermelha aqui e passa por cima. Assim é a nossa charrua de duas cores. Espero que, apesar de ser bem mais difícil, eu tenha conseguido passar para vocês. E vou mostrar uma pronta que tá aqui, ó. Já ajustada, que aquela outra teria que ajustar. Olha como ficou essa aqui, ó. Essa da mesma cor. Essa aqui eu fiz a cama dela amarela e fiz o segmento verde com um tento mais fino, para vocês verem a diferença.
parece que ele fica encaixado no outro, ó. Espero que, apesar de difícil essa charrua de duas cores, eu tenha conseguido mostrar pra vocês que ela tem uma diferencinha do tupi, ó. Você lembra aqui, ó, que eu tava fazendo desse lado de cá, ela sai pra fora por cima de dois, volta embaixo de um. Do lado de lá, ela sai pra fora embaixo de um e volta em cima de um. É isso aí, pessoal, nossa charrua de duas cores.